Olá, muito boa tarde. O Instituto Superior de Ciências Religiosas de Aveiro faz diferentes propostas formativas na área da religião, procurando criar oportunidades de qualificação teológica e pastoral. Os cursos que oferece serão apresentados neste programa pelo seu diretor, o Padre Querubim Silva, com quem falaremos daqui a pouco, depois de lhe apresentarmos algumas notícias que marcam a atualidade religiosa. O sacramento do matrimónio não é uma decoração ou uma festa, é uma força para enfrentar as dificuldades da vida e do relacionamento do casal. Foi o Papa Francisco que o afirmou sábado à tarde na Praça de São Pedro, diante de milhares de famílias. Mais colorida, animada pela música e pelas crianças e não só. Os pais, mães e avós. Uma grande festa das famílias que dava corpo a uma peregrinação internacional a propósito do Ano da Fé. Uma tarde de festa marcada pelos momentos de diversão e alegria, mas também pelos testemunhos de vida que marcam o cotidiano de famílias que vivem o desafio de uma vida a dois, a três ou mais, nas diversas realidades sociais e culturais. Histórias de vida que o Papa pôde escutar. E Francisco recordou que os esposos cristãos não são ingênuos, conhecem os problemas e os perigos da vida, não têm medo de formar uma família e trazer os filhos ao mundo. O Papa sabe que é difícil. Certo, è difficile, per questo ci vuole la grazia che ci dà il sacramento. I sacramenti non servono a decorare la vita, ma che bel matrimonio, che bella era la cerimonia, che bella festa. Ma quella non è il sacramento, quella non è la grazia del sacramento, quella è una decorazione. E la grazia non è per decorare la vita, è per farci forte nella vita, per farci coraggiosi, per poter andare avanti. Senza isolarsi, sempre insieme. Diante das famílias, o Papa recordou aquelas que, no seu entender, são palavras quase mágicas para levar por diante uma relação. Com licença, obrigado e desculpa. Ma dimmi tu, quante volte al giorno tu le dici grazie a tua moglie e tu al tuo marito? Quanti giorni passano senza dire questa parola grazie? E l'ultima scusi. Tutti sbagliamo e dalle volte qualcuno si offende nella famiglia e nel matrimonio e alcune volte io dico volano i piatti, si dicono parole forti, ma sentite questo consiglio: non finire la giornata senza fare la pace. Num momento de encontro e de festa, rodeado pelas crianças, o Papa também não esquecia, na família, os mais velhos, os avós, que são uma riqueza de sabedoria. Voi ascoltate ai nonni? Voi aprite il vostro cuore alla memoria che ci danno i nonni? Ma i nonni sono la saggezza della famiglia, sono la saggezza di un popolo. E un popolo che non ascolta i nonni é um popolo que morre. Um encontro que contou com dezenas de milhares de famílias provenientes de 70 países, incluindo Portugal. Apesar dos tempos difíceis, o Papa desafiou as famílias a viver na alegria e na harmonia, cuja chave é a presença de Deus. O Papa falava na missa de encerramento do Encontro Internacional das Famílias, que juntou no domingo mais de 100.000 pessoas no Vaticano.
A peregrinação internacional das famílias terminava com a celebração eucarística presidida pelo Papa na Praça de São Pedro. O Papa aproveitou o momento para lembrar a importância da oração que fortalece a família. Pregare insieme il Padre Nostro intorno alla tavola non è una cosa straordinaria, è facile. E pregare insieme il rosario in famiglia è molto bello e dà tanta forza. E anche pregare l'uno per l'altro. Il marito per la moglie per il marito, ambedue per i figli per i genitori e per i nonni. Pregare l'uno per l'altro. Questo è pregare in famiglia. E questo fa forte la famiglia, la preghiera. Mas para o Papa, a família tem uma vocação missionária que tem que levar por diante. Mesmo nos dias atarefados que nos fazem correr, ela é missionária quando, no seu dia-a-dia, no que faz, coloca o sal e o fermento da fé. Para isso é importante a alegria, o entusiasmo, que não vem do superficial, nem daquilo que é apenas favorável. La gioia vera viene da un'armonia profonda tra le persone, che tutti sentono nel cuore e che ci fa sentire la bellezza di essere insieme, di sostenerci a vicenda nel cammino della vita. Ma alla base di questo sentimento di gioia profonda c'è la presenza di Dio nella famiglia. C'è il suo amore accogliente, misericordioso, rispettoso verso tutti. O Papa terminou esta celebração eucarística com um momento de oração diante do ícone da Sagrada Família. Santa Famiglia di Nazareth, ridesta nella nostra società la consapevolezza del carattere sacro e inviolabile della famiglia, bene inestimabile e insostituibile. Ogni famiglia sia dimora accogliente di bontà e di pace per i bambini e per gli anziani, per chi è malato e solo, per chi è povero e bisognoso. Segundo a Rádio Vaticano, esta celebração contou com a presença de mais de 100 mil pessoas que se quiseram associar à peregrinação internacional das famílias, um acontecimento que teve como tema Família vive a alegria da fé. Famílias de Portugal analisaram também os desafios que enfrentam no momento atual. O trabalho e a defesa dos valores do casamento e da natalidade marcaram os debates das jornadas de pastoral familiar. Nós temos em Portugal alguma tolerância das pessoas. A importância do trabalho no contexto familiar e a melhor forma de conciliar os dois foram as problemáticas em debate nas 25ª Jornadas Nacionais da Pastoral Familiar. Em análise a influência da atual crise económica e social que Portugal atravessa na estabilidade e no ambiente familiar. O trabalho é a base da família, é o trabalho que possibilita a constituição da família, que possibilita a manutenção da família, é o trabalho que possibilita o salário, que tem necessariamente que ter uma dimensão familiar, que vai permitir à família ter ela própria a sua propriedade e o seu património familiar. Para reforçar e chamar a atenção dos governantes para a importância da estrutura familiar no equilíbrio social do país, estas jornadas pretenderam assim relembrar a importância da justiça e da equidade laboral. Perante a atual crise económica e do mundo do trabalho, de facto nós achamos que é muito pertinente relembrar o que a doutrina social da Igreja diz acerca do trabalho, qual é o pensamento católico acerca destas questões do trabalho e da família e também darmos o exemplo de várias famílias.
A família pode, por isso, ter um papel determinante na atual conjuntura, contribuindo para a educação dos cidadãos no âmbito do trabalho, da disciplina e da responsabilidade social. Nós temos em Portugal um gravíssimo problema populacional, um problema demográfico. Temos uma baixíssima, a mais baixa taxa de natalidade da Europa, e isso deve pedir políticas de incentivo da natalidade em Portugal, não só por razões de sustentabilidade da segurança social, mas também por razões de desenvolvimento do trabalho em Portugal. Claro está, temos também um gravíssimo problema de desemprego, que afeta gravemente a vida das famílias, mas que faz com que a família se revele como uma grande instituição de solidariedade neste momento em Portugal. Também as políticas que contrariam o casamento e a natalidade estiveram em debate nas Jornadas Nacionais da Pastoral Familiar. Nesta matéria, a presença dos cristãos na vida pública pode ser determinante para mudar o rumo atual. É da responsabilidade dos católicos participar na vida pública e infletir estas políticas para termos políticas que, de facto, promovam a defesa da família, a defesa do casamento e a defesa da natalidade. Ao longo dos 3 dias de jornadas, houve ainda tempo para trabalhos de grupo que reuniram famílias de todo o país. Uma partilha de experiências essencial nos dias de hoje. A educação é fundamental e as famílias têm que aprender a ser família, têm que aprender a ser pai e mãe, os filhos também têm que aprender como se relacionar com o pai e com a mãe. E isto é importante para uma sociedade do ponto de vista da questão da autoridade, da disciplina, do ponto de vista também da vocação, daquilo que cada um de nós vai sentindo como seguir a sua história de vida e fazer o seu percurso. O trabalho, a família e a defesa dos valores do casamento e da natalidade em debate durante 3 dias em Fátima para sublinhar a importância da unidade familiar na edificação de uma sociedade mais humana. Estas e outras notícias estão em permanente atualização no portal de informação da Igreja Católica em Portugal, em agência.eclesia.pt. Espaço agora para falarmos do Instituto Superior de Ciências Religiosas de Aveiro e com o Padre Querubim Silva. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde, obrigado Paulo, por estar neste programa. Este Instituto foi criado na Diocese com que objetivo, Padre Querubim? Em 1989, o Sr. D. António Marcelino, de saudosa memória, e a quem presto homenagem neste momento, entendeu que era importante formar os professores de Educação Moral Religiosa Católica. A legislação publicada pelo Ministério da Educação permitia um complemento de habilitação para a habilitação própria para a Educação Moral Religiosa Católica, e o Sr. António Marcelino entendeu que era a ocasião de Aveiro ser das dioceses a dar o primeiro passo para ter professores de qualidade. Depois evoluiu, naturalmente, para uma escola de formação de quadros leigos na diocese. Em 1995 tornou-se Instituto Associado do Instituto de Teologia à Distância de Madrid e começou a propor cursos de formação sistemática para leigos em áreas especializadas e num tronco comum a partir da proposta de Madrid. Avançou com cursos diversos, com tertúlias, com ciclos de cinema, com cursos livres para catequistas todos os anos, com cursos de verão, e tem também uma vertente, em determinada altura, de centro de formação de professores, centro de formação contínua de professores. E oferece, sobretudo, formação online. Formação à distância, não é? Formação à distância. Desempenha então na Diocese esse desafio formativo que a Igreja Católica em Portugal tanto bem... esse desafio e na Diocese e para além da Diocese, uma vez que há alunos a modalidade à distância tem sempre alguns atrativos, embora se exija uma percentagem de presenças, a verdade é que há uma dimensão de sessões que podem ser, neste momento são mais ou menos todas com a exigência de serem síncronas, de serem com hora marcada e para todos, mas o estar na sua casa e poder estar a preparar-se, a trabalhar, a estudar, hoje facilita muito a vida a muita gente. Que cursos conferem grau académico? Nós não conferimos graus académicos, nós somos uma extensão
Neste momento éramos da Universidade de Comilhas, dependentes do Instituto de San Agustín, de Madrid. Neste momento, o Instituto de San Agustín está sob a dependência da Universidade Eclesiástica de São Damaso, de Madrid também. Portanto, quem confere os diplomas do, digamos, antigo bacharelato, que é a diplomatura, é Madrid, e a licenciatura em Ciências Religiosas. O resto são cursos para formação apostólica e não têm propriamente, têm certificados, não têm diplomas, não têm graus académicos. Destinam-se sobretudo aos agentes pastorais da Diocese? Exatamente, aos agentes pastorais da Diocese, que vão desde a música litúrgica, à catequese, enfim, àquelas que são as vertentes essenciais da formação cristã. E também com esta dimensão que Dom António antevia necessária, que é o diálogo com o mundo em que vivemos. Portanto, as tertúlias que fazemos habitualmente à quarta-feira, com personalidades de renome, com gente que eu chamo de contraditório, isto é, que não perfilham necessariamente as ideias da Igreja. Vai acontecer um serviço do ISCRA à Missão Jubilar na próxima sexta-feira, uma conferência, debate sobre a família, o casamento, a sexualidade, realidades, por exemplo, com o Dr. Augusto Santos Silva, a doutora Teresa Tomé, o Padre Vasco Magalhães. A preocupação do ISCRA é proporcionar este espaço de diálogo que permita à Igreja perceber o que é que o mundo pensa e procurar transmitir um pensamento, uma leitura do Evangelho que possa ser resposta para o nosso tempo. Com uma receptividade notável por parte dos diocesanos de Aveiro e de outros cristãos? Depende, há circunstâncias e circunstâncias. De qualquer maneira, é importante dizer que desde 1989 passaram por ISCRA 11.968 pessoas. Significa que mais em tertúlias, menos em tertúlias, mais em licenciatura em Ciências Religiosas, menos em licenciatura em Ciências Religiosas. A verdade é que tem passado centenas e centenas de pessoas, estes milhares, que significam para nós a melhor gratidão, isto é, percebermos que o Dom António teve uma intuição importante e que dar-lhe corpo é um trabalho útil para a Diocese, para a Igreja, para o mundo. E essa intuição de ter um espaço para proporcionar a formação, sem dúvida que responde a um desafio que é identificado inúmeras vezes de formar quem é batizado. Por parte das lideranças, por exemplo, paroquiais, de quem dinamiza a pastoral na Diocese, as pessoas são encaminhadas para esse curso? A proposta que vai surgir como desafio nas celebrações do jubileu da Diocese, estamos a terminar a celebração dos 75 anos da Diocese, e naturalmente o ISCRA vai ser reequacionado como motor de formação cristã da Diocese. Aquilo que se pretende é exatamente isso, é que se enquadre o Instituto como um recurso de que as paróquias e os arciprestados possam valer para potenciarem os seus quadros para uma ação apostólica esclarecida. E tem capacidade para essas respostas? Vamos trabalhando por isso, embora muitas vezes temos... Os quadros de professores e dos formadores são da Diocese de Aveiro? São gente acreditada, da Diocese de Aveiro de fora. Às vezes temos de nos socorrer de pessoas de fora e socorremos e temos tido êxito nesse aspecto. Disse há pouco o Padre Corbim que existia essa ligação à Universidade de Madrid. Está pensado algum tipo de relacionamento também com a Universidade Católica Portuguesa? Sempre foi nosso desejo, eu não digo transferir, mas se for esse o caso, pode ser mesmo, o nosso contacto institucional ou a nossa filiação institucional para a Universidade Católica Portuguesa. Nós temos preparado o dossiê para conversarmos em tempo oportuno com as pessoas responsáveis e aquilo que queremos é dar um contributo. Não queremos fazer concorrência a ninguém, pelo contrário, e aquilo que pudermos fazer, mesmo para a própria Universidade Católica se potenciar como serviço à Igreja em Portugal, estaremos disponíveis para Trabalho em rede. Trabalho em rede, exatamente. Acha, Padre Corbim Silva, que este desafio da formação vai sendo encarado, enfim, a Igreja dá-lhe a devida prioridade nas várias dioceses? Não sei se dá, às vezes dá em circunstâncias de pressão. Por exemplo, a legislação atual sobre a necessidade de profissionalização dos professores de moral levou a que toda a gente, ou muita gente, procure esta formação. Era preferível quando é obrigatório. Era preferível ter pensado como Dom António Marcelino e ter de imediato desencadeado processos que levassem a ter uma boa qualidade de professores de moral, de catequistas, de acólitos, de leitores,
cantores. Temos este ano, por exemplo, a parceria com a Escola Diocesana de Música Sacra para fornecermos um curso de liturgia ao longo do desenvolvimento da sua educação de música sacra na Diocese. Portanto, começa a sentir-se a necessidade de não esperar pela urgência, mas às vezes ainda é a urgência que leva a que se procure. Essa qualificação dos agentes pastorais permitirá uma maior responsabilização também dos mesmos? É evidente que sim. E estão a verificar esse movimento na Diocese? Não é uma questão de escassez do clero para remendar, é uma questão de dar aos leigos o seu lugar próprio. Portanto, a capacitação dos leigos para assumirem missões de responsabilidade na Igreja é uma obrigação de todos nós. E, portanto, leigos e padres completam-se, não se excluem. Ao longo deste ano, para além dessa parceria com o Instituto de Música Sacra, que outros cursos vamos continuar com a licenciatura de Ciências Religiosas, vamos iniciar de novo o curso básico de Ciências Religiosas com os 120 ECTS para o complemento da habilitação para a educação moral e continuaremos a fazer a formação sistemática dos leigos na Diocese e ocorreremos às necessidades ou aos pedidos que nos forem feitos a nível arciprestral, a nível paroquial. Padre Corbem Silva, agradeço-lhe ter estado aqui no programa Eclésia e felicidades por esse trabalho que desenvolve. Eu que agradeço, muito obrigado. Muito obrigado. Ao longo desta semana apresentaremos aqui no programa Eclésia outras experiências de projetos formativos levados a cabo noutras dioceses. Votos de bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.